Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique, estamos aqui nesse nosso novo encontro do nosso curso de Mediunidade Simples, onde estamos trazendo para vocês a nossa experiência nesse trabalho com Cristo. E hoje nós vamos continuar falando sobre um assunto que já foi introduzido, que é a hipnose. Nós citamos numa aula anterior que a hipnose ela é, na verdade, um deslocamento de fluidos através de uma mente consciente, seja encarnada ou não. Então a hipnose ela pode acontecer entre encarnado para encarnados, encarnados para desencarnados, desencarnados para desencarnados. E nós demos o exemplo de que, imaginemos que nós estamos banhados por um fluido que é chamado fluido cósmico universal, como se nós estivéssemos dentro de um mar ou de uma piscina com muita água ao nosso redor. E para sobreviver dentro da água, nós fazemos uma bolha de proteção, e todos nós fazemos. E essa bolha de proteção é o nosso consciente. Dentro dessa bolha não penetra quem eu não autorizo. Dentro da bolha existe o ar que eu respiro dentro da água e existe o meu próprio corpo físico. O conteúdo dentro dessa bolha seria o meu subconsciente, que interfere em graus variados no que eu penso, no que eu faço, trazem fobias do passado, medo, angústias, mas eu não tenho plena consciência da presença desses fenômenos ou desses acontecimentos comigo. E existe o inconsciente, que é o que eu não controlo e que também não interfere em mim, ele me permite sobreviver, como a parte que controla minha respiração, meu batimento cardíaco e por aí vai. Então, eu posso influenciar em maior ou menor grau o meu irmão, dependendo da receptividade que ele me dá. Então a primeira pergunta é, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, esteja ela encarnada ou não? A resposta é sim, mas em grau variado. Se ela for refratária à minha presença, eu posso ter dificuldade ou necessitar de estímulos constantes, repetitivos, para eu conseguir vencer aquela barreira que a torna imune à minha sugestão. A hipnose clínica, realizada de encarnado para encarnado, nós colocamos um estímulo onde a pessoa presta atenção naquele estímulo, seja um relógio balançando, um estalar de dedos, subir ou descer degrau, alguma coisa, pensar na respiração, alguma coisa que desvia a atenção da pessoa para que eu permita acessar o seu subconsciente. Mas se ela deliberadamente me negar esse acesso, eu não consigo. Então aí eu passo a ter uma dificuldade. Nós discutimos isso. Agora, a questão que a gente traz hoje para o nosso estudo é, e o médium incorporado? Como é que fica a questão da consciência? Nós devemos imaginar que dentro de uma reunião mediúnica, nós estamos protegidos por uma equipe espiritual e nós estamos nos entregando para o Cristo, nos entregando para um trabalho. Então, é lógico que existe uma proteção em reuniões que têm uma intenção boa, que tem o Cristo como coordenador. Nós estamos nos entregando e permitindo que um outro irmão penetre a nossa camada consciente e acesse o nosso subconsciente. Ou seja, aquele irmão tem acesso a coisas dentro de mim que eu não tenho consciência plena e que, de certa forma, poderiam interferir no que eu penso. Só que, como eu sou um trabalhador do Cristo, eu tenho que ver que, a partir do momento que eu vejo e sinto que o irmão vê e sente, ele também sente e vê o que eu estou tendo na minha mente.
Então, a conexão, ela acontece de modo que esses corpos, que esses dois irmãos, possam se influenciar um ao outro em maior ou menor grau. Então, para que o irmão seja beneficiado, para que o irmão ainda no mal possa se beneficiar, ao incorporá-lo no médio, eu retiro a proteção consciente dele e eu permito acessar o seu inconsciente, ou melhor, o seu subconsciente. Isso o abre para poder ser influenciado pelo que o dialogador vai falar, pelo que os espíritos superiores irão estar nos trazendo, poderão estar orientando, ajudando através do passe, através da hipnose de espírito para espírito, através da fala do dialogador, né? Porque a fala é uma onda magnética materializada, entre aspas, no som, que também está sendo direcionado. Mas eu tenho que lembrar também que existe o médium. Então o médium é fundamental nesse processo de hipnose. Porque o meu espírito, o meu irmão que eu estou tratando, ele vai sentir basicamente o que o médium sente. Então é necessário que o médium esteja preparado para isso. É necessário que o médium tenha amor para dar. É necessário que o médium tenha alguma coisa boa para doar para aquele irmão. Porque se nós imaginarmos que temos uma grande quantidade de água quente, por exemplo, 1 litro de água quente e 1 litro de água gelada, e nós vamos juntar esses 2 litros. Se eu juntar 1 litro com 1 litro, a água provavelmente vai ficar morna. Eu vou ter 2 litros de água morna. Mas imagine que o meu irmão tem uma grande parcela, uma grande quantidade de dor, de mal, e que eu tenho uma pequena quantidade de bem, de amor para entregar. Então, provavelmente, eu não vou poder interagir com esse irmão de modo a trazer grande benefício para ele. E nesse caso, como eu me ofereci como um trabalhador, provavelmente eu vou ser suportado pelos irmãos da corrente mediúnica, pelos médiuns de sustentação que vão me estar doando um material para eu poder usar nessa mistura, e principalmente pelos espíritos no plano espiritual, pelos aqueles benfeitores que estão nos conduzindo. Então é sempre uma doação. É necessário que o médium entenda que ao receber um irmão, ele já está tratando. Aí ele pode pensar, mas vai ficar uma coisa ruim comigo, vai ficar uma dor comigo, vai ficar uma grande dificuldade comigo, eu tenho medo de determinadas incorporações. Se você estiver trabalhando com Cristo e trabalhando de verdade com uma intenção elevada, você tem que pensar que todo o fluido que ficar com você vai ser retirado depois pelo passe. Por um motivo muito simples, você está aberto ao trabalho, então o passe magnético que os benfeitores vão fazer em você, médium incorporado, no final da incorporação, vão retirar completamente aqueles resíduos por um fato muito simples. Você abriu a sua carapaça de proteção, você abriu a sua bolha para que os benfeitores te ajudem. Então, você não está em um estado de refratariedade ao passe e, consequentemente, você vai ser socorrido e vai ser ajudado no final da incorporação. É mais fácil eu hipnotizar, é mais fácil eu sugestionar o irmão incorporado, uma vez que na incorporação o médium retirou dele essa carapaça de proteção consciente e o irmão incorporado, ao estar ligado ao médium, também está sem essa carapaça. Então olhem que a incorporação facilita que eu acesse o subconsciente do meu irmão no plano espiritual, mas ele está se ligando quase que umbilicalmente com a consciência do médium. É lógico que o médium vai permitir que ele acesse determinadas coisas, o próprio irmão no plano espiritual pode de alguma forma permitir umas lembranças e outras não. Mas ele está mais vulnerável ao processo de hipnose, ele está mais vulnerável ao processo de indução mental, uma vez que eu retirei a proteção que impedia que eu acessasse o seu subconsciente. E é importante nós colocarmos isso também, porque existe um certo conhecimento popular de que médiuns em reunião mediúnica que só dão passividade a espíritos benfeitores são médiuns mais equilibrados, médium de vibração superior, médium, digamos assim, mais prontos. E que aqueles médiuns que só dão passividade para espíritos com dificuldade, para espírito com muita dor,
para espíritos ainda muito renitentes no mal, seriam médios com dificuldade. Mas vamos pensar o seguinte: se o Cristo me pede a minha ajuda e eu orientei, e eu chego para o Cristo oferecendo o pouco que eu tenho, meus 5 pães e 3 peixes, eu só tenho aquilo. O Cristo vai multiplicar o que eu tenho. O Cristo vai multiplicar o que está comigo. Então, ele vai me preparar para receber aquele irmão, de modo que o que eu não der conta, ele vai suprir por mim. Mas, de modo geral, eu tenho que ter um grande amor para doar se eu tenho um irmão de grande dor. Então, qual seria a lógica de eu pegar um espírito que tem muita energia negativa e incorporá-lo num médium que está desregulado? O que o espírito vai se beneficiar com isso? Se esse espírito, ainda no mal, se conecta a um médium dentro de um trabalho e não como forma de obsessão, esse médium tem que ter uma capacidade de amor, uma capacidade de doação muito grande, seja dele ou recebendo através de outros, para poder contactar, para poder doar para esse meu irmão que ainda sofre e padece de uma dor muito grande. Então notem que em trabalho, às vezes acontece o contrário. Médiuns com grande capacidade de amar recebem espíritos com grande capacidade no ódio. E aqueles médiuns que ainda têm alguma limitação, se ofereceram para o trabalho, vão receber sim a doação dos irmãos da sustentação encarnados, dos irmãos da sustentação desencarnados e dos benfeitores. Mas médiuns que ainda estão vaidosos, médiuns que ainda têm aquele egocentrismo mediúnico, aquela vaidade mediúnica, que se julgam muito importantes dentro do processo e que esquecem que isso é um trabalho do Cristo, eles provavelmente teriam pouca capacidade de incorporação de irmãos que precisam de muito amor, que precisam de muita dor. Então aquela história de que se eu só recebo benfeitor, eu sou um médium equilibrado, não é bem verdade. O Cristo convida os mais capacitados para as tarefas mais difíceis. Então lembrar que é sempre uma questão de doação. Eu preciso dar alguma coisa para o meu irmão que incorpora em mim. Em alguns momentos, alguns minutos, da incorporação, o passe que eu fizer no médium está sendo passado para o espírito, porque eu tirei a parte consciente, eu tirei a sua carapaça, e eu estou o tornando vulnerável ao passe, eu estou o tornando vulnerável à impressão dos espíritos benfeitores, também dos malfeitores, se eu não tiver aquela proteção mediúnica. Então é importante que eu tenha uma corrente vibratória adequada e que eu esteja trabalhando verdadeiramente para o Cristo, porque senão eu acabo colocando o meu irmão mais sujeito, mais refém de forças negativas que porventura possam estar tentando atingi-lo. Bom, eu espero que esses comentários, essa reflexão possam ajudar todos vocês. Nos encontraremos numa próxima aula. Se de alguma forma esse conteúdo te ajudou, compartilhe, comente, ajude o Espiritismo a chegar em outras pessoas, ajudem principalmente nos lembrarmos de que o único sentido da conexão com espíritos é levar o Evangelho, é levar o Cristo em todos os planos da vida, porque na verdade é uma vida só, e uma existência só, e nós que fazemos a separação entre encarnados e desencarnados. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.